A nossa conversa hoje é para fazer uma avaliação das postagens do que está rolando aí no Moodle, né? No curso dos obstáculos à implantação do TSE, da Estratégia de Saúde da Família no Brasil. E aí, o que vocês estão achando? O que está achando, Karina? Bem, alguns alunos já começaram a participar, entenderam bem o cenário inicial, alguns já entraram no material de apoio, já começaram a ler o professor Eugênio, né? Alguns já leram também o manual da infraestrutura, né? E eles estão caminhando, acho que para o caminho certo, né? Eu acho que está faltando mais um embasamento teórico para eles poderem discutir. Está muito ainda na questão do achismo, com a experiência dele, que claro, que conta muito. Inclusive, nas práticas, a gente vem sempre discutindo, olha aí, muito parecido com o caso de São Antônio. Né? A gente vem vendo muitos obstáculos que a gente está discutindo no caso de São Antônio, que o professor Eugênio coloca no texto dele, que a gente está vivenciando na prática do AIS6. Tá certo. Eu vou tentar comentar, eu fiz umas anotações, né, de algumas postagens, então eu queria comentar algumas delas. Né, por exemplo, a Lívia, né, Lívia Melo, né, outra Lívia, né, ela comentou sobre a liderança que o médico deveria ter, né, na exigência de uma série de características como infraestrutura, recursos humanos, insumos, segurança. Eu achei interessante isso aí. Ela, inclusive, citou as atribuições específicas do médico, né, descritas pelo Pacto da Saúde de 2006. Na verdade, é a Política Nacional de Atenção Básica que fala isso? Isso. Aí é porque existe esse tipo de Pacto da Saúde, né? O Elinaldo corroborou, né, com a história de reclamar diante da falta de condições, que é necessário isso também, né? O Wendel, por exemplo, falou de um aspecto importante de que o médico deve ser, ou o profissional, deve ser sincero, honesto consigo e com os pacientes, né? Nessas circunstâncias, tem que levar isso em consideração. Achei muito interessante e importante isso mesmo. Né? O Rodrigo, por exemplo, ele comentou da informatização da assistência farmacêutica, e aí isso aí me chamou a atenção, porque eu fiquei me lembrando que isso já não é informatizado, na verdade. Né? Eles, na verdade, estão indo para a unidade de saúde, lá não está informatizado a farmácia, ou o medicamento não deve aparecer lá na tela do computador, então fiquei inquieto um pouquinho, mas não respondi ainda, preferi ainda comentar com vocês, depois a gente pode até entrar lá no fórum e discutir mais. Né? O Roberto, acho que é do GT1, ele demorou a aparecer, mas acabou aparecendo, e comentou que não adianta só ficar reclamando da estrutura viciada que existe, e comentou da história de gerência política, e aí também me fez pensar na quantidade de médicos que são políticos. Né? E, independente disso, qual é o seu papel, no fundo, sobre a influência em cima desses políticos, desses médicos políticos também, por consequência. Então, também me chamou a atenção, fiquei pensativo sobre isso. E a Nilvia, finalizando, né? A Nilvia, junto com a Lívia Muniz, elas finalmente utilizaram bastante do texto do professor Eugênio Vilaça Mendes, que fala especificamente sobre os obstáculos à implantação da Estratégia de Saúde da Família no Brasil. Então isso aí foi muito importante. Foi mais nesse final de semana, já perto desses dias, teve uma postagem, inclusive, acho que foi hoje, da Lívia Muniz. Hoje eu digo quinta-feira, ou quarta-feira, desculpe. E eu achei muito pertinente. E ela colocou uma pitadinha de financiamento, que é importante também, que é a história do subfinanciamento em relação à atenção básica em relação aos outros níveis. Eu concordo com tudo isso que foi dito, eu concordo que na primeira fase das discussões houve uma repetição muito grande dos problemas, né, identificados a partir do caso, e nesse último fórum eles já começaram a focar mais, né, classificar mais esses obstáculos. Eu tenho alguns questionamentos, algumas inquietações também, né, por exemplo, quando o Elinaldo fala que ele, de uma certa forma, ele coloca que as condições, ele coloca a culpa, né, a uma falta de política de gestão na saúde. Né, e ele diz assim, não é porque os médicos reclamam e sugerem, mas isso não basta. E a minha pergunta é, será que nós médicos, a gente reclama mesmo, a gente sugere de verdade, e aí pegando o que os outros, né, a Roberta, o Wendel, que eles reivindicaram atitudes mais proativas, mais éticas, né, porque uma coisa é você estar... É muito bom você dizer, não, isso é um problema da gestão. Enquanto isso, eu vou ficando aqui nessa mesmice, sem fazer mais alguma coisa. O que será que está por trás disso?
Porque, como a Lívia falou, Karine, aqui, já tem tanta coisa, tanta carta, tanto protocolo, teoricamente, do ponto de vista de documentação, a atenção primária está cheia. Por que então que um médico que vai para a UTI, ele pega um protocolo e segue, sem muitos questionamentos, e na atenção primária isso não acontece? Será que está para isso? Certo. Bom, só finalizando um pouco, já puxando para a semana que vem, para a sequência do cenário que vai ser aberto a partir dessa semana, tu quer falar alguma coisa acerca dessa segunda metade? Eu posso já aqui falar alguma coisa, Karine? Não, eu ia só assim, comentar um pouco sobre o que a Paula falou, né? Que eu acho que os meninos estão indo muito no caminho certo e entra também aí muita questão da não qualificação dos profissionais de saúde, né? E que por isso talvez que não tenha essa proatividade por parte deles. Eu acho que vai ficar uma discussão muito mais legal se agora, a partir dessa próxima semana, quando tiver a segunda parte do caso do seu Antônio, em vez de a gente ficar cobrando em cima do eu acho, a gente ir direto, fazer a leitura nas referências que estão lá no material de apoio, que eu acho que vai ficar uma discussão mais rica, muito mais legal. Tá certo. Então, falando nisso, então, a gente deve abrir o cenário, o final do cenário já, que é só a segunda metade do cenário desse caso integrador, que a gente chamou, né? A gente deve abrir nesses próximos dias e vocês fiquem atentos, então, para os fóruns, que vão ser fóruns específicos por turma, né, por GT, fiquem atentos a isso aí também. E o mais importante é isso que a professora Paula comentou, né, que tentem se respaldar agora bastante pela literatura. Apesar do cenário 2, cenário final, ter pontos inéditos, né, de problemas, inclusive inéditos, vocês vão identificar, mas vão tentar ir fundo na literatura para poder puxar isso e dar o lastro de referência, de citação, para poder dar mais poder, digamos assim, às coisas que vocês vão escrever lá, tá certo? Pegando na literatura e na vivência, na prática, lá do AIS, como a professora Karine falou também. Exatamente. Ok? Coordenadores e relatores aos trabalhos. Aos trabalhos, por favor. Então, um abraço e até mais.